Vamos lá, segundo ano, para mais uma aula do nosso livro 2. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a América Latina, como é exigido aí esse tema nos assuntos do Enem e possivelmente de uma questão do SSA, né? Por que possivelmente? Porque ele não está totalmente engajado no edital, mas existem informações precisas, como, por exemplo, para o assunto de população, para o assunto de desigualdades sociais. Então é importante conhecer um pouco sobre esse assunto, tá bom? Estão vendo no mapa aí que destaquei para vocês onde é que eu me localizo no mapa em relação à América Latina, tá bom? Percebam aí que eu estou aí no continente americano, claro, e no continente americano eu vou ter aí uma divisão: América do Norte, América Central e América do Sul. Só que eu estou falando aqui de América Latina e América Anglo-Saxônica. Para eu diferenciar, é simples. América Anglo-Saxônica, eu vou estar falando aí de Estados Unidos e de Canadá, tá bom? Porque foram colônias, certo? Que tiveram exploração, tá certo? Mas também tiveram aí uma colônia de povoamento, né? Eles não só tiveram a questão da exploração, certo? Os ingleses ali tiveram um povoamento. Então houve um desenvolvimento totalmente diferente, tá certo? Já a América Latina, eu tive um povoamento, mas eu tive aí uma porcentagem bem maior de exploração, né? Foi uma exploração muito grande, principalmente de portugueses e de espanhóis. A retirada das nossas riquezas para serem levadas para a Europa, tá bom? Então, a colônia era a América Latina, certo? E a metrópole eram os países da Europa, tá bom? A expansão marítima europeia foi que iniciou esse processo aí. Quando eu tenho aí a mercantilização, né? A ida dos europeus em busca de especiarias, em busca de outras riquezas que não existiam até então na Europa, tá bom? Então iniciou aí, desde o período colonial, um processo de exploração muito grande que perdurou até hoje, certo? As consequências desse período colonial vão até hoje, quando eu falo sobre as desigualdades sociais que existem na América Latina, certo? Porque quando eu coloco para a América anglo-saxônica, que eu falo aí de Estados Unidos e Canadá, eu vou ter aí um desenvolvimento totalmente diferente dos outros países, certo? Porque além de ter uma colônia de povoamento, os ingleses introduziram ali outro tipo de colonização, certo? Nós costumamos dizer um termo assim que fica meio embate, que a América Latina teve exploração e a América anglo-saxônica teve colonização, realmente, né? Então, por isso que nós vamos trabalhar aqui uma série de fatores muito importantes, certo? Para poder classificar esse continente, essa parte do continente americano aí como uma parte muito problemática. Tiveram praticamente, gente, a América Latina teve praticamente o mesmo desenvolvimento, certo? Quando eu digo praticamente, porque nenhum país tem um desenvolvimento igual ao outro. Mas as situações que aconteceram no Brasil são praticamente iguais, né? São quase iguais a de toda a parte da América Latina. Certo? Como nós podemos ver aqui nessa parte. Percebam aí na charge que tem o seguinte: eu tenho dois cidadãos aí, certo? Vocês podem ver que são cidadãos que passam por dificuldades, onde a conversa, o diálogo é o seguinte. Primeiro, a mulher diz: a gente não tinha ultrapassado a linha da miséria. A linha da miséria é o seguinte: é uma linha imaginária, claro, que de acordo com o que você tem, com o padrão e a qualidade de vida que você tem, tá bom? O padrão que você possui e a qualidade é se você consegue manter aquele padrão, tá bom? Então você vai elevando. Se você tem mais bens, né? Você tem uma estabilidade financeira, você está se afastando dessa linha da miséria. Se você vai caindo, não tem muitos bens, não tem uma estabilidade, então ou você fica na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria, tá bom? E nós vamos ter aí o homem falando o seguinte: acho que a gente estava na margem de erro. Percebam aí a charge do seguinte fato, porque muito se fala que está acontecendo aí a melhoria das condições de vida. Só que a realidade não é bem assim. Está existindo a melhoria da qualidade de vida na América Latina? Está sim, mas não de maneira efetiva, não de uma maneira que vá englobar todos os cidadãos que estão presentes aí, toda a população que está presente na América Latina. Eu vou ter aí um fato muito importante, que é a questão das desigualdades sociais.
Dentro da América Latina existe uma pobreza muito grande, um índice de pobreza muito grande, mas eu vou ter a parte que vai ser privilegiada. Eu vou ter aquela parte que vai ser a minoria, né? A porcentagem menor de pessoas que vão ter um patamar diferenciado da grande parte da população da América Latina. E tudo isso vem por conta de quê? Vou ter início aí com o período colonial, né? Processo colonial, que eu vou ter aí essa exploração em massa, né? Total. Eu vou ter por volta ali de 1930, né? Já chegando por 1930, eu vou ter duas situações grandes. Uma recessão econômica muito grande, né? Já que os países sempre foram explorados, os países dependem muito de tecnologia, dependem muito do mercado externo, de investimento de outros países, certo? Então, por muito tempo ficou aí uma recessão econômica. Eu vou ter aí também, igual aconteceu no Brasil e em vários outros países da América Latina, a substituição de importações devido à questão da quebra da Bolsa de Valores de 1929. Muitos países tiveram que prender a carteira, né? Não podiam estar comercializando. Então, esses países da América Latina que dependiam bastante da compra, né, dos seus produtos para de outros países, né? Eles vendiam para outros países e esses países ricos tiveram que fechar a carteira um pouquinho, então eles tiveram que passar por um processo de substituição de importações, que aconteceu com o Brasil, que nós já vimos em uma aula do SSA, tá bom? Ou seja, o Brasil teve que se adaptar, teve que começar a produzir aquilo que ele precisava também de fora e teve que arrumar uma forma de aquecer o mercado interno, já que não estava tendo aquelas vendas gigantescas para outros países, então teria que ter alguma maneira aí de substituir isso, tá bom? Precisou e precisa ainda hoje nessa grande dependência, né, do externa, né, como eu coloquei para vocês aí, de investimentos estrangeiros. Por isso que tem investimentos estrangeiros, privatizações e dependência externa. Esses três vão andar juntos aí. Porque são países que passaram por um processo muito difícil em relação à industrialização. A América Latina teve uma industrialização tardia, muito tempo depois que o continente europeu e uma parte do continente asiático já estava em uma grande potência, Estados Unidos também já estava passando pelo processo, a América Latina começa a iniciar isso cerca de 100 anos depois, tá bom? Então teve um problema muito grande, precisa muito ainda de investimento de outros países. O problema é que quando um país introduz sua indústria aqui na América Latina, ele vai querer incentivos fiscais, como redução de impostos, eliminação de impostos. Então toda a riqueza que é gerada volta para o país de origem. E outra coisa, eles vêm para aqui também porque a mão de obra aqui é barata e desqualificada. Um dos grandes problemas aí que faz crescer a desigualdade social a cada dia. Então, ainda hoje, gente, apesar de uma melhoria da qualidade de vida, apesar de uma melhoria econômica, os países da América Latina, eles têm uma dependência muito grande de capital de investimento estrangeiro, tá bom? Então, isso é um ponto que vocês devem pegar aí para não esquecer jamais dessa parte aí. Os processos de colonização inicia essa dependência gigantesca e essas desigualdades sociais com o processo de colonização. Eu vou ter aí depois também a questão da revolução industrial, tá bom? Hoje, claro, se eu pegar a América Latina aí, vou dizer que são os países que estão em grande ascensão, eu vou ter aí Brasil, e segundo o México, depois eu vou ter a Argentina, né? Vamos colocar num patamar assim, o Brasil podemos dizer que é o país mais desenvolvido da América Latina, tá bom? E vocês sabem a realidade brasileira, então tirem por aí, tudo bem? Então, essa é a forma, esses são os pontos que vocês devem se ligar em relação à América Latina. É isso que é exigido dentro das provas, tá bom? Então preste atenção. Quando inicia processo colonial com a questão da exploração, certo? Colônia de exploração e colônia de povoamento, lembre-se aí de diferenciar América Latina e América Anglo-Saxônica e lembre-se dos fatores que eu coloquei para vocês aí que fizeram com que essa desigualdade social perdurasse até hoje, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui, só é falar comigo no WhatsApp e fique em casa.